Bom dia! Antes de orarmos, vamos dedicar um momento para ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra. E então, oraremos juntos. A Bíblia nos alerta em Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, que trocam o amargo pelo doce e o doce pelo amargo. A expressão ai nas Escrituras não é apenas uma palavra de alerta, mas uma declaração séria de lamento e advertência. Em nossos dias, poderia ser entendida como cuidado ou até grande tristeza virá. É a maneira de Deus nos alertar. Tenha muito cuidado quando o seu coração começar a distorcer os limites entre o certo e o errado. Quando começamos a ajustar a verdade para que ela se encaixe em nossos desejos, não estamos apenas brincando com o perigo, estamos nos aproximando da destruição. Uma das maiores tragédias da vida não é apenas cometer o erro, mas justificar o erro como se fosse certo. Quando a consciência se torna insensível, quando deixamos de sentir o peso do pecado e passamos a aceitá-lo ou até celebrá-lo, estamos nos afastando do propósito de Deus. Essa é a realidade do mundo em que vivemos. A cultura atual nos convida a aceitar tudo, a não julgar nada, a celebrar qualquer tipo de verdade pessoal, mesmo que ela vá totalmente contra a palavra de Deus. Somos ensinados que amar é concordar com tudo, que ter graça é permanecer em silêncio diante do erro e que ter convicção é o mesmo que ser intolerante ou julgador. Mas Deus nunca nos chamou para seguir o que é popular. Ele nos chamou para permanecermos firmes na verdade. A palavra de Deus não muda com as gerações. Ela não se molda às preferências humanas ou às modas do momento. Aquilo que o Senhor chamou de pecado no princípio continua sendo pecado hoje. E o que Ele chamou de santo continua sendo santo, mesmo que o mundo despreze essa verdade. Enquanto o mundo diz, não tem problema, é só uma vez, aproveite, a vida é curta, Deus nos lembra com firmeza. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Não apenas a morte física, mas a separação espiritual, um distanciamento da paz, da presença e do favor de Deus. O mundo diz, você merece, não perdoe, se vingue, fale sua verdade. Mas a palavra de Deus nos convida a um caminho mais elevado, a um padrão mais puro. Romanos 12 nos ensina a não retribuir o mal com o mal, mas a vencer o mal com o bem. Isso significa que não devemos imitar o comportamento de quem nos feriu. Não somos chamados para agir com amargura, buscar vingança ou viver com ambição egoísta. Somos chamados para refletir Jesus, mesmo quando isso nos custa algo. O mal nem sempre se apresenta de forma gritante. Muitas vezes, ele é sutil, silencioso. Pode vir disfarçado de uma conversa que parece preocupação, mas na verdade é fofoca. Pode se esconder atrás de um senso inflado de valor próprio, que na verdade é orgulho. Ou se apresentar como gentileza, quando na verdade é conivência com o erro. E se não estivermos atentos, começamos a ceder. Passamos a tolerar o que antes rejeitávamos. Começamos a justificar aquilo que Deus chamou de perigoso. Aos poucos, ficamos anestesiados, insensíveis. Por isso, é tão importante fazer uma autoanálise sincera. Perguntar, Senhor, como está meu coração? Em Provérbios 6, 12 e 15, a Bíblia descreve a pessoa que espalha discórdia, mente, zomba dos outros e desvia pessoas do caminho. E diz que esse tipo de vida termina em ruína. Não porque Deus seja cruel, mas porque essa pessoa se recusou a ser corrigida. Então pare e reflita. Minhas palavras têm edificado ou ferido? Tenho falado a verdade, mesmo quando é desconfortável? Ou apenas digo o que as pessoas querem ouvir? Estou carregando mágoas, invejas ou ofensas que ainda não entreguei a Deus? Muitas vezes, as batalhas mais intensas não são travadas com outras pessoas, mas dentro de nós mesmos.
em nossos pensamentos, nas intenções mais profundas do coração. O inimigo não aparece sempre com tentações óbvias. Às vezes, ele vem através de mágoas que parecem justificáveis. Outras vezes, se disfarça no sucesso que alimenta o orgulho ou no conforto que nos afasta da vigilância espiritual. É por isso que precisamos estar firmemente ancorados na palavra de Deus. Só a verdade dele tem o poder de revelar onde estamos nos desviando. Hebreus 4:12 nos lembra que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito e julga os pensamentos e intenções do coração. Essa palavra não fica na superfície, ela alcança os lugares escondidos da alma. Ela revela o que está por trás dos nossos atos e pensamentos. E a melhor parte: se hoje você sente o toque do Espírito Santo, se algo está sendo revelado no seu interior, você não precisa fugir de Deus. Pelo contrário, você pode correr para Ele. Ele está pronto para restaurar o seu coração. Você não foi longe demais. Seu coração não está endurecido demais. E sua história não terminou. Deus é especialista em transformar amargura em doçura, trevas em luz. Ele pode iluminar os cantos escondidos da sua alma, aqueles que você nem consegue expressar em palavras. Ele pode te dar forças para resistir ao pecado e graça para recomeçar. Mas tudo começa com a verdade, com a coragem de chamar o pecado pelo que ele é, com a humildade de dizer: Senhor, muda o meu coração. Com o desejo sincero de viver, não para agradar aos homens, mas para obedecer à tua palavra. Deus não nos alerta para nos amedrontar. Ele nos alerta porque quer nos proteger. Ele conhece os efeitos destrutivos do pecado, sabe como ele corrói o coração, destrói relacionamentos, rouba a paz. Deus tem algo melhor para você. A verdade pode ser difícil de aceitar, mas sempre vale a pena, porque ela nos conduz à liberdade. E essa liberdade só é encontrada em Jesus Cristo. Se hoje você está ouvindo a voz de Deus, não endureça seu coração. Deixe que Ele te limpe, te renove e te conduza de volta à luz. Num mundo que vive tentando redefinir o certo e o errado, existe apenas um alicerce que nunca muda: a palavra de Deus. Permita que sua vida seja construída sobre a palavra, que o seu coração seja moldado por ela, que seus passos sejam guiados por aquele que é a verdade, Jesus Cristo. Agora, vamos orar juntos. Pai Celestial, hoje ouvi tua palavra. Ouvi o teu alerta em Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Senhor, entendo que essa mensagem não é apenas para um mundo rebelde lá fora, mas também para mim, para todo aquele que, em algum momento, trocou a verdade pela conveniência, para quem já abafou a voz do Espírito Santo só para se sentir mais confortável, para quem já sussurrou para a própria alma: isso não é tão errado assim, tentando calar a consciência. E por isso, Pai, eu me coloco diante de Ti em arrependimento. Eu reconheço que pequei, que abri espaço para coisas que não Te agradam, que tolerei atitudes e pensamentos que o Senhor condena. Às vezes, eu tentei justificar minhas ações, meus silêncios, meus erros. Mas hoje, à luz da Tua verdade, eu não quero mais me esconder atrás de desculpas. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me pelas vezes em que ri daquilo que fere o Teu coração, pelas vezes em que ignorei a Tua correção e chamei isso de liberdade, pelas vezes em que medi minha conduta pelos padrões do mundo e não pela Tua santidade. Perdoa-me, Senhor, por ter desejado mais a aceitação das pessoas do que a Tua aprovação, por ter acreditado, mesmo que sem perceber, na mentira de que a santidade é algo opcional, reservado apenas para alguns e não um chamado para todos os que desejam Te seguir. Jesus, hoje entendo com mais clareza: o pecado não é apenas desobediência, é veneno, é engano. Ele se apresenta de forma suave, sedutora, mas seu fim é destruição.
O pecado endurece o coração, obscurece a mente e se alimenta de concessões pequenas, diárias, silenciosas. Por isso clamo agora como Davi, em Salmos 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu vejo o meu pecado, Senhor, eu o reconheço, sinto o peso dele. Ainda que outros me aplaudam ou a cultura aprove minhas escolhas, tu vês o meu coração e és justo quando me repreendes. Eu fui pecador desde o início, mas mesmo assim, desde o começo, tu desejaste a verdade no íntimo. Tu me chamaste à sabedoria, à integridade, à santidade. Purifica-me, Senhor. Como Davi orou, eu também clamo. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Faz-me ouvir de novo sons de alegria e contentamento. Que os ossos quebrados pelo peso da culpa possam se alegrar mais uma vez. Apaga, Senhor, todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito firme, constante. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Restaura em mim a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário, desejoso de te obedecer. Senhor Jesus, eu preciso de ti, porque sozinho sei que vou cair novamente. Sozinho vou escolher o pecado outra vez. Sozinho vou encontrar justificativas para as mesmas atitudes das quais hoje me arrependo. Mas contigo há esperança. Contigo há poder para vencer. Contigo existe um caminho de retidão que conduz à vida, à paz, à verdadeira liberdade. Eu não quero mais andar na beira do abismo. Não quero mais flertar com aquilo que te ofende. Não quero mais viver uma fé morna, superficial, conveniente. Eu quero ser inteiramente teu, Jesus. Quero viver de maneira que a minha vida seja um reflexo da tua glória, não da cultura ao meu redor. Por isso, eu te peço, enche-me com o teu Espírito Santo, queima dentro de mim tudo o que não te glorifica, purifica-me com teu fogo santo, ensina-me a abominar o que tu abominas e a amar com paixão aquilo que tu amas. Dá-me fome de justiça. Desejo ter sede por integridade, por pureza, por santidade. Que meus olhos permaneçam fixos em ti, e não em modismos, opiniões humanas ou facilidades momentâneas. Que meus ouvidos reconheçam a tua voz acima do barulho do mundo. Que minha boca seja cheia de verdade e graça. Que minhas mãos sejam limpas. Que meu coração seja humilde. Que meus pés andem firmes no caminho estreito que conduz à vida. Guarda-me, Senhor, contra um coração endurecido. Não permitas que o pecado me anestesie. Não deixes que a rotina enfraqueça meu zelo. Não permitas que pequenas concessões criem raízes profundas. Eu sei que há um inimigo que deseja me ver frio, distraído, confortável demais, para perceber que estou me afastando da verdade. Mas eu sou teu. Eu fui comprado por um alto preço. O sangue de Jesus me cobre. O teu Espírito me cela, e eu não aceitarei viver longe de ti. Como diz Tiago 4:7, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Agora eu me rendo, Senhor. Deixo de lado meu orgulho, minhas preferências e meus pecados ocultos. Renuncio às máscaras que usei para esconder minhas fraquezas. Resisto às tentações, não pela minha força, mas porque já provei a doçura da tua presença. Conheço a alegria de estar limpo diante de ti e desejo essa liberdade novamente. Tu és meu auxílio e minha proteção. És aquele a quem corro, aquele a quem clamo, aquele que nunca me rejeita. Obrigado pela tua misericórdia e paciência sem fim. Que minha vida, Senhor, reflita a tua santidade. Que meu coração seja marcado pela tua misericórdia. Que cada um dos meus dias seja guiado pela tua verdade. Se esta oração tocou seu coração, deixe seu amém
como um sinal de fé. E se você precisa de uma oração especial, escreva nos comentários. Teremos a honra de orar por você. Não esqueça de se inscrever no canal para receber orações diárias que fortalecerão sua fé. Curta o vídeo para ajudar outras pessoas a encontrarem essa mensagem de esperança. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você, hoje e sempre. Amém.